Merci. Muito obrigada. Je suis très heureux Eu d'être estou avec vous dans muito cette feliz de belle et estar com étrange ville vocês pour moi. nessa linda e Mais je vais estranha essayer cidade para mim, de mas eu vou continuer ce qui a tentar été continuar exposé aquilo que foi exposto auparavant. C'est anteriormente. que pendant très É longtemps, que, durante on a muito considéré tempo, que si un consideramos enfant que se se uma développait criança bien, se c'est que desenvolvia c'était bem, une bonne é graine que era uma et que boa la famille semente et la e que a culture família n'avaient rien e à a y cultura voir. não Et si tinham se nada a ver développait com mal, isso. E que se c'était ela une se mauvaise desenvolvia graine mal, se era uma et que c'était sa semente faute ruim, s'il era da devenait sua culpa, délinquant ou porque s'il aí devenait ele se violent. tornaria delinquente Or, ou maintenant, violento. Ora, on a hoje, des raisonnements temos exactement raciocínios opposés, absolutamente c'est-à-dire qu'on opostos, ou seja, considère nós que consideramos ce sont dans les que premiers mois são de durante os primeiros l'existence, meses dans da les derniers existência, mois nos de la últimos grossesse meses da et dans les gravidez da premiers mãe mois e nos de la primeiros vie, que meses l'enfant de met vida en que a place criança vai neurologiquement implementar et neurologicamente, affectivement afetivamente, une uma manière maneira de d'apprendre à vivre, aprender c'est-à-dire a viver. que Ou autour de seja, lui, em volta il doit y dele, avoir ele des deve tuteurs de haver développement tutores de que desenvolvimento l'enfant que a apprendra criança vai et aprender imprégnera dans sa e vai se mémoire impregnar, et pourra se impregnar sua développer memória de e manière poderá se affective desenvolver et de forma sociale afetiva e partageable, social, ou alors compartilhável, il pourra ne pas ou se então développer. ele poderá Un não se enfant desenvolver. seul, Uma ça criança n'existe pas. sozinha não existe. Aucun enfant ne Nenhuma peut se criança développer pode se s'il n'y a desenvolver pas se un não autre houver autour de lui outro pour em volta tutoriser ses dele para développements. tutorizar Mais son os seus développement desenvolvimentos. dépend Mas o seu de la desenvolvimento manière depende dont ces da maneira autres como vont esses s'organiser outros vão se autour de organizar lui em volta pour dele l'aider à para se ajudá-lo développer. a se desenvolver. On sait maintenant Sabemos que também lorsqu'un hoje que enfant quando uma se criança développe se dans un desenvolve milieu num meio appauvri, apobrecido, sensorialmente, affectivement, apobrecido afetivamente, on voit que son cerveau vemos est que o seu abîmé cérebro et está qu'il amène des estragado e que ele alterações gera cognitives, alterações il ne peut pas cognitivas, contrôler ele não ses pode émotions controlar as suas parce que emoções, la porque a carence carência sensorial autour de lui em volta ne lui a dele pas appris não à maîtriser aprendeu a ses ele émotions. a Il est donc controlar as soumis suas à ses emoções. Ele está émotions submetido et il passe à l'acte às suas sans emoções e réfléchir. ele passa Et dans à cette atuação sem population, pensar. il y a un E nessa nombre très população élevé há um d'enfants número délinquants. muito importante Dans de leur monde crianças d'enfants delinquentes. Em délinquants, seu ça veut mundo rien dire. C'est de criança, impulsion. delinquente não quer dizer Moi, nada, é um enfant qui a impulso. été Eu, isolé criança, au que cours fui des premiers isolado mois de ma durante vie, os primeiros j'ai meses da l'impulsion minha vida, eu à tenho um passer à impulso l'acte que a je n'ai pas passar appris para à o contrôler, ato parce que eu qu'autour não de aprendi moi, a controlar, il y porque avait em volta de personne, mim não parce havia qu'autour de ninguém, moi, mes porque em parents volta étaient de mim morts, meus pais parce haviam qu'autour de moi, morrido, il y porque avait de la em volta de détresse, mim parce havia qu'autour de tristeza, moi, il y avait de desespero, la porque em volta de mim havia sociale. precariedade Je crois social. qu'il faut E eu distinguer acho que é preciso précarité distinguir sociale et precariedade pauvreté. social e Je connais pobreza. beaucoup de Eu familles conheço muitas pauvres ou de famílias peuples pobres pauvres ou qui povos s'occupent très pobres bien que de cuidam leurs muito enfants, bem das et les suas enfants se crianças. développent très E as bien. crianças se Mais desenvolvem muito précarité bem. sociale, Mas c'est precariedade toute social autre é définition. outra definição. Précarité Precariedade sociale, social on ne peut pas manger ce não se soir, ça pode, fait 3 não jours podemos qu'on n'a pas comer mangé. hoje à noite, faz Je ne 3 sais dias pas que não où on va comemos, eu dormir não ce sei soir. onde a gente vai Dans ce dormir cas, hoje à les noite. parents Nesse sont caso, des bases os pais são bases de d'insécurité, insegurança ils ne peuvent e eles não pas sécuriser podem leurs dar enfants, segurança às suas puisque crianças, eux-mêmes já sont que en eles grande próprios difficulté. estão em grande Ce qui dificuldade. explique pourquoi O que explica un por que enfant, uma à l'âge criança, de 10, 12 mois, aos a 10, déjà 12 acquis meses, já un style adquiriu um affectif estilo qui afetivo permet de que prédire permite sa predizer socialisation. a sua socialização. Se um enfant de Se 10, uma 12 criança mois, de c'est-à-dire 12 bien avant la ou parole, 10 meses se antes um da enfant a fala, acquis se un ela attachement adquiriu um sécure, vínculo une seguro, manière uma maneira confiante confiante de de se se engajar engajar nas il relações, va y avoir une vai haver uma socialização pré-verbal, ele vai aprender a dar comida, a pedir comida, a sorrir, a chorar, a chamar pelos pais antes da palavra, a se colocar para interagir com o adulto em volta dele. Ele vai se virar na vida. E nessa população há pouquíssimos delinquentes. Em contrapartida, numa população que foi isolada sensorialmente, afetivamente durante a gravidez da mãe, porque a mãe estava estressada, durante os primeiros meses da sua vida, porque havia uma política de abandono das mulheres grávidas e que a sua mãe ficou em grande dificuldade durante os primeiros meses da vida, nós observamos nessa população, na adolescência, essas crianças não aprenderam a controlar suas emoções e eles facilmente vão passar por um comportamento agressivo e vai haver um grande
grande percentagem de delinquentes. Ou seja, a delinquência é uma tendência adquirida de forma precoce, que é manifestada depois, muito mais tarde, que não há nada de inexaurível. É uma tendência e não é uma fatalidade. Isso a gente aprende nos primeiros meses. E se pudermos reorganizar o nicho afetivo, as circunstâncias educativas em torno de um bebê muito verbal, antes da fala, podemos baixar e prever o desenvolvimento da criança e do adolescente. Em Toulon, na cidade onde eu moro, fizemos um estudo sobre o período sensível do desenvolvimento da criança. A pequena infância é neurologicamente um período muito sensível, já que todos os nossos bebês têm 200.000 sinapses, conexões entre neurônios, 200.000 sinapses por minuto durante vários anos. Ou seja, durante esse período sensível, qualquer informação cria uma tendência. Se, nesse momento, há uma estabilidade afetiva, as crianças vão aprender a se socializar perfeitamente, a expressar pré-verbalmente as suas necessidades, as suas infelicidades, as suas pequenas angústias, e eles vão se virar. Se há uma carência nesse momento, isso vai impregnar, vai circuitar o cérebro e depois, durante uma tristeza inevitável, uma dificuldade inevitável, eles não vão saber controlar as suas emoções, eles vão se submeter ao ato, ao comportamento violento, e a sociedade vai reprimir, ao passo que ela poderia ter intervindo antes para dar segurança. Nós desenvolvemos estudos na Europa do Norte com populações de crianças que estavam bem cercadas, bem protegidas, 1% de letrados, praticamente nenhuma delinquência, nenhuma violência. Na França, há 15% de letrados, e nós vemos uma curva que sobe em termos de violência e de delinquência nas crianças, principalmente nos meninos, mas as meninas também estão começando a aprender esse tipo de comportamento asocial ou até antissocial. Podemos observar hoje na França grupos de meninas que tentam agredir e roubar. Então, observamos que politicamente é possível esperar que a criança se torne delinquente e mandar a polícia e reprimir e organizar uma repressão coletiva. Às vezes é preciso, de fato, fazer isso, mas o dinheiro que é investido e as emoções e os estresses dos adultos investidos nesse momento poderiam ter sido investidos muito antes. E nos países da Europa do Norte, houve decisões políticas educativas que foram tomadas. As mulheres grávidas são muito protegidas, então há muito menos mulheres grávidas estressadas. A licença maternidade é de 1 ano, os 3 primeiros meses são tomados pelas mulheres, que vão receber 80% do seu salário, e durante os 9 outros meses, o casal vai decidir quem vai ficar em casa. Estatisticamente, claro, são as mulheres que acabam preferindo, decidindo ficar em casa, mas podemos ver cada vez mais homens que decidem, sim, ficar em casa e ficar com 80% do seu salário durante os 9 meses de licença. Então, nos 2 casos, as crianças se desenvolvem muito bem, não da mesma forma. Ser educado por uma mulher não é exatamente como ser educado por um homem, mas nos 2 casos é muito bom. A gente se desenvolve, a gente aprende a expressar as suas emoções, a gente aprende a controlar os seus impulsos, a gente aprende a dizer com palavras as suas tristezas, os seus desacordos e até sua hostilidade, mas com palavras e não com o pulso ou com armas. Ou seja, estamos socialmente integrados, socializados, ainda que em desacordo. Ora, os países da Europa do Norte que implementaram essas reformas, avaliaram o investimento e o retorno desse investimento. Como eu falei antes, 1% de letrados. Medalha de ouro de avaliação PISA, ou seja, essa avaliação pela Unesco dos resultados na escola. Número 1 em várias classificações. Então, eles têm essas crianças seguras afetivamente, porque houve um nicho afetivo precoce estável. Essas crianças seguras não são delinquentes. Há uma diminuição do suicídio de 40% em 10 anos, há uma melhoria das performances nas escolas, há uma diminuição do número de
aulas e da duração das aulas, atraso das notações escolares, as avaliações não são com notas, e o resultado é que as crianças que trabalham 2 vezes menos do que na França obtêm resultados 4 vezes melhores, porque eles são seguros, eles têm prazer em aprender, eles têm prazer em compartilhar, eles têm prazer em entrar em relação. E quando eles têm uma dificuldade inevitável da existência, eles sabem buscar a pessoa que vai dar segurança, eles sabem se expressar e chamar por socorro. Em Toulon, nós fizemos uma avaliação num segundo período sucessivo da existência, que é o primeiro amor. O primeiro amor é também culturalmente determinado. Nós observamos uma população de crianças em dificuldade que eram controlados e acompanhados pela proteção social francesa, e nós acompanhamos essas pessoas até a idade de 13, 14 anos, quando eles diziam: eu me apaixonei, eu estou apaixonado. E nós acompanhamos eles e nós perguntamos se eles aceitavam responder um questionário. Surpresa, essas crianças, que todos eram marginalizados, melhoraram o seu estilo relacional e o seu estilo de vínculo porque eles ficaram apaixonados. E nós observamos, e isso não pode se prescrever. Não dá para... Um médico não pode simplesmente escrever uma receita dizendo: eu te aconselho a se apaixonar. Não dá para fazer isso. Mas seria perfeito, não é? Mas a cultura tem um papel enorme, porque o amor sempre existiu entre os homens e as mulheres. E não tinha nada a ver com casamento, não tinha nada a ver com a sexualidade. Quando a gente se apaixonava, era um evento romântico, era algo surpreendente. E aí a gente fazia poesia, a gente criava obras de arte, não tinha papel algum na sociedade. O casamento só tinha uma função: estruturar pequenos órgãos de sociedade. O sexo não tinha nada a ver com o prazer. A barriga das mulheres pertencia ao Estado e elas tinham que colocar no mundo o maior número de crianças possível. Era num período de sobrevida, de sobrevivência, e elas precisavam colocar no mundo meninos preferencialmente, porque até a descoberta de Semmelweis, no meio do século XX, a esperança de vida das mulheres é de 36 anos. Hoje, no Congo, essa esperança de vida é de 42 anos, ou seja, os fatores sociais têm um papel enorme na longevidade. Ora, hoje no planeta, as mulheres japonesas e as mulheres chinesas são medalha de ouro da longevidade e várias delas vão ultrapassar um século de existência. Ou seja, as condições de existência são completamente diferentes e principalmente os valores da existência são totalmente diferentes. Hoje, um jovem casal que decide viver juntos porque eles estão apaixonados, porque eles querem ter relações sexuais e que essas relações sexuais não têm absolutamente mais a mesma significação do que há 1, 2 gerações atrás. Quando comecei meus estudos de medicina, dizia-se que era perverso o homem ou a mulher que tinha relações sexuais sem ter a intenção de fazer uma criança. Eu conheço muitos homossexuais na sala. Seu servidor também, muitos perversos na sala, porque era uma definição da perversão que é um nonsense, um não senso. Hoje, se a gente decide viver juntos, é para criar um núcleo de solidariedade, de afeto, que vai organizar esse nicho, que vai tutorizar o desenvolvimento das crianças. Mas quando há uma infelicidade, a solidariedade do casal às vezes consegue enfrentar, às vezes não. Então, isso significa que os vínculos sempre foram diferentes e evoluíram sempre frente aos eventos sociais e de acordo com os eventos tecnológicos também. Temos situações, então, experimentais para ver como o estilo afetivo pode se reorganizar e que é uma tendência e não é absolutamente uma fatalidade. Ou seja, as crianças que se desenvolvem
bairros difíceis têm distúrbios cognitivos. E esses distúrbios cognitivos são recuperáveis, não tanto cuidando da criança, mas cuidando do meio no qual ele vive, trazendo nesse meio segurança, trazendo também cultura, porque quando a cultura do dia a dia, e não a cultura espetacular, quando da cultura do dia a dia que se tece vínculos e se solidariza grupos e dá segurança à criança. Então, um jogo de futebol ruim, provavelmente não o profissional, mas o jogo de futebol no bairro, no qual os jogadores jogam mal, uma peladinha, né? É aí que a gente vai ficar juntos. É a peça de teatro, é a orquestra de bairro, é a fanfarra, é a criatividade artesanal das pessoas do povo que sempre existiu. Então é essa criatividade cotidiana que vai tecer vínculos. E observamos também que temos uma situação quase experimental que possibilita ver como um vínculo se modifica. É a situação das crianças adotadas. Todas as crianças adotadas não foram maltratadas, algumas sim, outras não. E ainda assim eles vão para a adoção por conta de uma infelicidade ou por conta de um problema social cultural. Na França, por exemplo, a adoção era muito mal vista durante muito tempo. Antes de Saint-Paul, ela era criticada pela Igreja Católica porque era preciso que uma criança nasça do encontro sexual entre um homem e uma mulher e que a adoção era considerada que não era um verdadeiro filho. Saint-Paul modificou essa representação, mas em muitas culturas considera-se que, por exemplo, no Japão, não é bom adotar uma criança porque a gente não conhece bem a sua filiação e numa cultura em que os ancestrais são muito importantes, a adoção é mal vista, mas a sua cultura está mudando. Então fizemos avaliações do estilo afetivo, da maneira de amar dessas crianças. E nós observamos que ou eles foram maltratados, e nesse caso eles são evitantes, eles têm medo dos outros, e dá para entender por quê, ou então, na sua cultura, a gente quase não se beija ou não se toca, por exemplo, nas culturas asiáticas, a gente não se toca, a gente não se beija, há uma polidez muito importante, mas a gente não se beija. E se vocês derem a um asiático para adoção numa família italiana ou brasileira, e quando a gente diz oi, a gente tem 3, 4 mãos em volta um aperto de abraço durante 15 minutos, aí nesse momento, eu acho que o pequenininho, o japonês, o asiático, ele vai ter que aprender isso. Ele vai ter que aprender que no Brasil é assim, porque na sua cultura não é assim. Então, no início, ele vai ficar incomodado, ele não entende, mas ele vai ter que compreender, ele tem que aprender. Nós fizemos avaliações com crianças russas adotadas na França. Foi preciso 18 meses para aprender a gostar dos rituais de interação afetiva que praticamos na França. 18 meses. Então, é preciso explicar aos pais que essas crianças gostam de vocês, elas vão aprender a gostar de vocês, mas é preciso dar tempo a eles. Isso não pode ser feito em 24 ou 48 horas. Inclusive porque os pais adotantes, eles são completamente dados, é uma declaração de amor. Então, uma criança que às vezes está triste, intimidada, está com 2 adultos que se jogam em cima dele, que o beijam. A criança, claro, tem medo. Então, temos contrassentidos afetivos desse tipo, mas podemos muito bem modificar esses contrassensos afetivos. Eu vou terminar por uma noção que me parece muito importante, é que as nossas crianças hoje, obviamente, não são as mesmas do que as nossas crianças, ou até nós mesmos, quando éramos crianças há pouco tempo atrás, não é? Mas, quando éramos crianças, nosso cérebro não era o mesmo também. As nossas crianças que foram esculpidas pela cultura tecnológica de hoje e pelos direitos humanos, pela nova condição das mulheres, essas crianças não têm o mesmo cérebro do que os seus pais ou do que os seus avós. Ou seja, eles não veem o mundo da mesma maneira, eles não percebem as mesmas coisas e eles não reagem aos mesmos eventos.
eventos. O que é um evento traumático para a gente não é obrigatoriamente para eles. Eles veem coisas que a gente não vê e, inversamente, nós tínhamos valores e víamos coisas que eles não conseguem mais ver hoje. E hoje há estudos sobre a epigenética, a maneira como o corpo, o cromossomo, o corpo, o cérebro é esculpido pelo meio, e há muitos estudos, graças à neurociências, à neuroimageria, que mostram que as nossas crianças não têm o mesmo cérebro que os seus pais. Ora, dois fenômenos que estão se desenvolvendo. O primeiro, os meninos nos Estados Unidos, no Canadá, na França, saem da escola cada vez mais cedo. Isso é um problema social. Numa geração é uma bomba. Uma geração, o que vai acontecer? Os homens e os meninos vão fornecer e não vão se interessar à vida intelectual e que saíram do sistema escolar. Isso vai ser uma bomba de atraso. Nós vemos hoje um novo fenômeno. As crianças que tiveram cascatas traumáticas insidiosas nos primeiros meses de vida, porque a mãe morreu, ou ela estava doente, ou porque havia uma violência conjugal em casa, ou uma precariedade social, que não é a pobreza, eu repito, mas que é a precariedade social. Essas crianças têm más formações, atrofias dos lóbulos pré-frontais e os sistemas límbicos da emoção, e podemos observar que essas crianças fornecem uma população do que se chama na psiquiatria os borderline. Nessa população há mais meninas do que meninos, como se as menininhas bebês fossem mais sensíveis à emoção no começo. Eu não tenho certeza do que eu falei agora. Se houver feministas na sala, podemos negociar. Mas há uma explicação que a gente pode conversar, claro. Mas o que é claro é que nessa população de borderline há crianças, meninas, meninos que não sabem se controlar. Os meninos vão agir contra os outros, as meninas vão ter atitudes contra elas próprias, se escarificando. Elas têm ideações suicidárias e elas se suicidam. 90% dessa população de crianças isoladas de forma precoce tem impulsos suicidários e 10% dessa população se suicidam de fato. Ou seja, é uma população em risco enorme. E o risco, essa população que está se desenvolvendo nos Estados Unidos, a curva está subindo muito rápido e atualmente a flecha de suicídio é a Grécia e os Estados Unidos. Atualmente, a flecha de borderlines de crianças delinquentes que não sabem controlar ou interagir, estão submetidos aos impulsos, mais uma vez, os Estados Unidos. E esses isolamentos precoces são determinantes tardios de grandes infelicidades. Os homens e as mulheres não reagem da mesma forma, então sabemos o que fazer e talvez em alguns países foram tomadas decisões políticas que avaliaram o retorno do investimento. Eu trabalhei na Suécia e na Dinamarca em centros de resiliência que propõem aos decididores políticos decisões. Eles tomaram essas decisões, modificaram as condições educativas e afetivas da pequena infância e eles avaliaram os resultados. Então, sabemos do que estamos falando e hoje sabemos como é possível prevenir de forma precoce uma infelicidade tardia. Muito obrigada pela atenção.